Fala pessoal, segunda parte do vídeo de áreas estimativas para somas finitas. Tá complicando um pouquinho, mas nada muito difícil. No último vídeo, eu dividi a minha figura R em 4 retângulos. Agora, um pouco mais ousado, eu vou dividir a minha figura R, que é essa figura inicial aqui, ó, essa função inicial, essa área R, eu vou dividir ela em 16 retângulos. Aqui tem 16 retângulos. Espero que eu tenha contado certo. Aqui é 1. Aqui tem 16 retângulos. Essa aqui é aquela mesma figura minha. Aqui vale 1, minha figura R. E o que eu fiz agora? Eu dividi ela em 16 retângulos a fim de chegar numa área mais próxima da área R que eu estou querendo descobrir. Ok? Aqui dá para vocês enxergarem no desenho que isso aqui é uma soma superior ou inferior? Inferior. Isso aí, acertaram. Isso aqui é uma soma inferior, porque você está vendo que os retângulos eles estão abaixo da área R. Então, é óbvio que a área da soma desses retângulos aqui vai me dar uma soma inferior à área R. Se é uma soma inferior, eu estou dividindo a base em 16 pedaços e o ponto que eu estou pegando para a minha altura são os pontos de cada retângulo à direita. À direita. Voltando aqui para vocês lembrarem, aqui é a mesma desse aqui, ó. A soma inferior eu tenho que pegar os pontos, da direita. Esse primeiro retângulo aqui, se eu pegar o meu ponto da esquerda, olha só, aí eu vou chegar em soma superior, que é isso aqui, ó. Então eu pego o ponto da direita do meu primeiro retângulo, que aí eu chego na soma inferior. Ele vai me dar o y aqui, eu vou formar um retângulo na soma inferior. Eu pego o ponto da direita e eu ligo lá na minha função, eu vou formar um retângulo da soma inferior. Então aqui eu estou pegando os pontos à direita e aí eu formo retângulos que vão me dar a soma inferior. E aqui eu estou pegando pontos à esquerda, se ali é a direita, aqui é a esquerda, que é exatamente isso aqui, ó. Eu pego pontos da esquerda de cada retângulo meu f de 0, e aí eu vou descobrir a soma superior. E aqui eu vou obter então uma soma superior. Superior ao meu R, né? Ao meu R, que é o que eu estou querendo descobrir. Então, calculando a área de cada retângulo aqui e somando, eu chego na área C, que eu vou chamar essa figura de C, essa figura de D. Eu chego na área C 0,634765625, e calculando a soma superior desses 16 retângulos, a soma da área desses 16 retângulos, eu chego no meu AD valendo aproximadamente 0,6972656625. Então, de uma coisa eu posso ter certeza. Se isso é uma soma inferior ao meu R, isso é uma soma superior ao meu R, o meu R ele está entre esses dois valores. O meu R ele é menor do que esse valor da soma superior e ele é maior do que esse valor da soma inferior. Ele com certeza está dentro desses dois valores. Perceba que aqui nos 4 eu fiz a mesma coisa. Só que olha a diferença aqui, que eu tenho ele está entre 0,53 e 0,78. Aqui ele está entre 0,63 e entre 0,69. Então aqui eu estou aproximando mais da minha área R. Eu estou aproximando bem mais da minha área R com 16 retângulos. O que significa? Se eu ir aumentando a cada vez mais os números de retângulos, eu vou aproximar cada vez mais o valor da minha área. Correto? E para isso que tem uma tabela aqui. Tudo desse vídeo é do livro, eu vou colocar na descrição, é do livro do Thomas, volume 1, direitos a ele. Todo o que eu estou fazendo do vídeo vem desse livro. Aqui o que eu fiz? Eu estou calculando, eu fiz uma tabela, né, a tabela que está no livro, que eu vou mostrar o número de subintervalos, que é o número de bases aqui, quantas vezes eu dividi para quantos retângulos, que nesse caso aqui é 16, nesse caso aqui é 2, né?
Eu vou mostrar quanto que dá a minha soma inferior, que é a do ponto dos retângulos abaixo da área R, e quanto que dá a minha soma superior. Isso aqui é o ponto médio. Ok? Ponto médio eu não falei. Então, se eu dividir em dois retângulos, eu vou ter 0,375 soma inferior e soma superior 0,875. Então, eu sei que o valor está entre esses dois valores aqui. Se eu dividir em 16, eu tenho exatamente isso que eu falei, 0,63, 0,69, o valor está entre eles, certo? Se eu dividir em 50, eu vou aproximando. Percebam aqui, se eu dividir em 100, eu aproximo bem mais, e se eu dividir em 1000 retângulos, eu estou aproximando muito mais da minha área. Esse ponto médio aqui, eu não vou estar especificando dele, mas é aqui, em vez de você pegar da esquerda, em vez de você pegar o ponto do retângulo da esquerda ou da direita, você pega o ponto do meio, certo? E ele te dá um valor médio, né? Não vou estar falando dele, certo? Então percebam nesse gráfico aqui, que se eu dividir em 1000 pedaços, eu vou chegar a 1000 retângulos, né? Eu vou chegar num valor muito mais próximo de R. Só que a base do meu retângulo vai ficar cada vez menor, certo? Então é isso aí. Mais uma parte aqui que vocês precisam de entender, que eu vou estar fazendo aqui. Infelizmente ficou um pouco bagunçado, mas vamos lá. Então, isso aqui eu tenho a soma superior, né? Eu estou dividindo essa base em 4 pedaços, certo? Então, se eu chamar essa base aqui, vou colocar mais para cima, essa base minha aqui, ó, pessoal, tem 4 retângulos aqui. Eu vou chamar cada base minha aqui, que vale 1 sobre 2, eu vou chamar ela de ΔX, certo? Quanto que vale meu ΔX? Ele vale 1 sobre 4, né? Que eu dividi em 4 pedaços, ele vale 1 sobre 4. Como que eu calculei esse ΔX? É só eu pegar o meu valor aqui, o meu valor 1, menos o 0, que é o total, né? 1 menos 0 é o total, que é 1. É só eu pegar 1 menos o 0, que é o total, e dividir por quanto? Por quantos pedaços eu quiser. Nesse caso foi 4. Então, o meu valor é 1 sobre 4. Se eu generalizasse, e eu vou chamar o meu valor 1, que é o meu valor aqui da função, né? O meu valor máximo aqui da função em x, eu vou chamar ele de b. E o meu valor 0, eu vou chamar ele de a. Então, eu posso dizer que o meu ΔX, ele vai ser o que? B menos a sobre quantos retângulos eu quiser ter. Se eu quiser ter 2, eu coloco 2. Se eu quiser ter 4, eu coloco 4. Se eu quiser 16, eu coloco 16. Então, vou colocar que o meu ΔX ele vale o quê? B menos A, que é, nesse caso, 1 menos 0, sobre N. Porque esse N, você escolhe o valor de N que você quer fazer o exercício. ΔX é igual a B menos A sobre N. Certo? Bem claro isso aqui. O meu ΔX, então, que é a divisão aqui, ele vale B, esse valor, menos esse valor, A, que me dá esse comprimento. E aí depois eu divido esse comprimento em quantos valores que eu quiser, que eu denominei de N, certo? E a minha altura, isso aqui é o que? É a minha base de cada retângulo. Concorda, né? Porque cada retângulo vai ter esse mesmo valor. Nesse caso aqui, 1 sobre 4, sobre 4, sobre 4, sobre 4. E como que eu descubro a altura? Para descobrir a altura, é só eu pegar o quê? A minha função no ponto x que eu desejo, né? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Então, para a soma superior, é só eu pegar o meu ponto, o meu f, do meu x que eu desejo. Nesse meu caso aqui, eu desejei pegar da esquerda para ter a soma superior. Em cada retângulo, eu pego o meu f do x à esquerda, da extremidade esquerda, aqui no meu caso f de 0. Então, eu vou escolher qualquer ponto aqui na minha base para denominar a minha altura. Se eu escolher o da esquerda, soma superior, da direita, soma inferior. Certo? Então, nessa base, eu posso escolher qualquer ponto para denominar a minha altura. Então, eu vou chamar esses pontos que eu vou escolher, eu vou chamar eles de, por exemplo, eu vou chamar o meu primeiro ponto de C1, que vai ser o do meu primeiro retângulo. Do meu segundo retângulo, eu vou chamar de C2, depois C3, depois C4. Então, a minha altura ela vai ser o quê? O meu F do ponto que eu escolhi, C1.
Depois a minha altura vai ser o quê? O meu f do meu ponto que eu escolhi C2. Depois minha altura vai ser o meu f do meu ponto que eu escolhi C3, certo? Isso aqui é o quê? A minha altura, certo? Se a minha altura é f de C1, depois f de C2, depois f de C3, e a minha base, ela sempre é ΔX, como que eu calculo a área, então? Aqui tem espaço. Para eu calcular a área, aproximadamente, de quantos retângulos eu quiser dividir, é só eu pegar a minha base, que ela sempre é ΔX, vezes a minha altura, que é o f de C1, mais a minha base, vezes a minha altura, que é o f de C2, mais a minha base, vezes a minha altura, que é o f de C3. Até quando? Até quando eu chegar no meu valor n, que é o meu último valor, que vai ser o meu f de Cn vezes o delta de x, certo? O meu ΔX, só para entender melhor, o meu ΔX ele vale b menos a sobre n, correto? Então, se eu dividir esse valor aqui meu, por exemplo, o 1, eu vou dividir o meu valor 1 em 4 partes. Então, eu vou ficar com 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4 e 1 sobre 4. Ok? E aí, como eu dividi, nesse caso, em 4 retângulos, eu vou fazer o quê? Base vezes f de C1 para o meu primeiro retângulo, base vezes f de C2, até a base vezes o f de C4, que vai ser o meu quarto retângulo. Como nesse caso genérico, eu dividi em n retângulos, n partes, eu vou de f de C1 até f de Cn vezes ΔX. Isso aqui é uma fórmula super importante, porque eu calculo a área de uma figura que eu não conseguia calcular a área com uma soma finita. Porque essa soma não é finita, ela é finita, ela vai até n, que foi a quantidade de subintervalos que eu quis dividir. Nesse caso aqui, o n vale quanto? Vale 1000. E eu cheguei bem próximo aqui. E se eu pegasse esse n e tendesse ele a infinito? Aí, eu dei um spoiler aqui dos próximos vídeos, eu vou estar chegando exatamente na área que eu quero descobrir. Valeu, pessoal, dê uma inspirada aí e vamos trabalhar aí que vocês vão conseguir no próximo vídeo.